Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Leitura Franca. No vídeo de hoje, nós vamos começar o nosso projeto Lendo Trono de Vidro. Na realidade, eu vou ler e reler. Como assim, Débora? Lá em 2017, quando Leitura Franca ainda nem existia em nenhuma rede social, eu usava o meu perfil no Instagram, o meu perfil pessoal no Instagram, para postar as minhas leituras, mas eu não fazia resenha nem nada. Eu só colocava foto do livro e falava, tô lendo esse livro, ou finalizei essa leitura. E eu procurando no meu perfil, eu vi que Trono de Vidro eu li em 2017 pela primeira vez. Só que eu só li Trono de Vidro até o 6º livro. O 7º e o 8º eu nunca li. Então, assim, é por isso que vai ser uma leitura e uma releitura. Porque vai ser uma releitura do 1 até o 6 e uma leitura do 7º e 8º. Porque realmente é um desvio de caráter pra mim eu nunca ter terminado o que é considerada a melhor série da Sarah J. Maas. Então, no vídeo de hoje, nós vamos começar esse projeto e nós vamos conversar sobre 2 livros da série. Nós vamos conversar sobre Trono de Vidro e Coroa da Meia-Noite. Nessa edição aqui, a edição de luxo, esses são os livros 2 e 3. Por quê? Na edição de luxo, eles colocaram A Lâmina da Assassina, que é o livro de contos prequel, como número 1. Só que, no meu entendimento, e essa é uma discussão nas bookreads sempre, não faz sentido eu ler A Lâmina da Assassina primeira. Por quê? Porque ele vai falar de personagens que eu ainda não vou ter o conhecimento. Então, faz mais sentido para eu entender os contos melhor eu ler primeiro esses daqui e depois eu ler A Lâmina da Assassina. E foi exatamente o que eu fiz. Então, eu fiz a releitura de Trono de Vidro, fiz a releitura de Coroa da Meia-Noite e aí o próximo que eu vou ler vai ser A Lâmina da Assassina. Mas para começar a nossa discussão, eu vou trazer aqui um overview sobre a história de Trono de Vidro, para quem não conhece, para quem tá com preguicinha de ler 8 livros, ou então para quem já leu, relembrar um pouquinho da história. Nessa história aqui, nós vamos conhecer Celaena Sardothia. Ela é conhecida como a assassina mais famosa do reino de Adarlan, porém, no começo aqui da história, ela tá presa num campo de trabalhos forçados chamado Endovier. Porque em algum dos trabalhos que ela foi fazer, ela foi traída. Então alguém de super confiança dela traiu ela e acabou entregando ela pro governo, pro rei. E o rei condenou ela a esse campo de trabalhos forçados. Então ela tá lá trabalhando até que um guarda, que ela vê que é da guarda real, vem buscar ela pra levar ela pra X lugar. E aí ela fica super preocupada, achando que vão executar ela, que o rei não vai cumprir com a palavra, não vai deixar ela ali naquele campo e tal. Só que o Cale, que é o guarda que a gente vai conhecer depois, ele leva ela pra ninguém menos que o príncipe de Adarlan, Dorian Havillard. O príncipe tá ali pra fazer uma proposta pra ela. O rei de Adarlan está patrocinando, está fazendo um evento, uma competição para escolher o campeão do rei, que na realidade vai se tornar o assassino do rei. Quem ganhar essa competição vai trabalhar por alguns anos depois da competição em nome do rei, então vai fazer todos os trabalhos sujos em nome do rei. E aí o Dorian, o príncipe, ele tá ali para fazer a proposta para Celaena dela ser a competidora dele. Ele vai patrocinar ela nessa competição. E aí ela acaba aceitando, porque assim, se não fosse essa oportunidade, ela sabe que ela ia acabar morrendo ali em Endovier, porque todo mundo que é mandado para aquele local não dura muito e ela não tinha perspectivas de sair dali até aquele momento. Então assim, ou ela aceita essa proposta do príncipe e acaba trabalhando pro rei mesmo odiando o rei, ou então ela fica ali e morre ali naquele local. E aí ela acaba negociando com o príncipe
e que ela vai trabalhar apenas por 4 anos como a campeã, a assassina do rei, e aí depois desses 4 anos ela vai ter a liberdade que ela tanto almeja. Então ela é levada pelo Dorian e pelo Chaol para a capital, para o Castelo de Vidro, e eles falam pra ela que ela não pode usar o nome dela, ela não pode falar que ela é Celaena Sardothien, porque todo mundo do reino conhece quem é Celaena Sardothien e ela é temida no reino. E também não é para ela ir para a competição com toda a força que ela tem. É para ela fazer uma performance mediana, não é para ela se destacar e nem para ela ser a pior. É para ela ir passando as fases dessa competição sem se destacar. E isso é uma coisa que deixa a Celaena, assim, tipo, ela aceita, porque ela não tem muito o que fazer, mas deixa ela um pouco puta. Porque ela sabe do potencial dela, ela sabe o quanto ela é foda, mas ela vai ter que, tipo, segurar um pouco a mão a pedido deles, pra ela não se destacar, pra ela também não virar um alvo dos outros competidores. Nessa competição, pra ser o campeão do reino, vão ter 24 participantes e várias provas. Entre as provas, eles vão ter treinamentos e quem fica responsável pelo treinamento da Celaena é o Chaol, o capitão da guarda real. Entre uma prova e outra, começam a acontecer mortes super estranhas dentro do castelo. Alguns competidores, eles são achados mortos no meio da noite, mas a questão é que eles não estão apenas mortos, eles estão estraçalhados. Eles estão sem órgãos, sem tudo. E a Celaena começa a ficar um pouco com medo disso. E no meio do caminho, ela tá lá no quarto dela, ela tem um quarto pra ela descobre que no quarto dela, atrás de uma tapeçaria na parede, tem uma porta escondida. E um dia ela vai ver aonde essa porta leva. E um dos lugares que essa porta leva é uma saída do castelo. Então tem tipo uma parte lá com mar, tem uns botes, que ela poderia simplesmente ir embora. Mas ela pensa, se eu for embora agora, eu vou ser pra sempre uma fugitiva. Eu não vou ter a minha liberdade. Então é bom que eu tenha conhecimento desse lugar aqui, porque se eu precisar eu tenho uma rota de fuga, mas eu não vou fazer isso. E andando também lá por dentro, ela acaba achando os túmulos da Helaena e do Gavin, que foram os primeiros reis e rainhas daquele reino ali. E enquanto eles reinavam, o reino ainda tinha magia. Quando o rei atual de Adarlan, o pai do Dorian, tomou o poder e começou a invadir outros reinos, a magia, ela simplesmente desapareceu. Então, nesse reino aí, existiam os feéricos, existiam as bruxas, cada um com seus poderes, alguns conseguiam se transformar em animais, tudo mais. A partir do momento que esse rei subiu ao poder e começou a invadir e acabar com outros reinos, a magia simplesmente sumiu. Também ele mandou queimar os livros que contavam a história, livros que falavam sobre magia. Então, assim, todos os vestígios de magia possível sumiu. E dentro desse lugar aí que estavam os túmulos, a Celaena acaba encontrando o espírito da Rainha Helaena. O espírito da Rainha Helaena vai até a Celaena e fala que ela não tá ali à toa, que ela tá ali pra cumprir um destino dela e que ela precisa ganhar essa competição, ela precisa se tornar a campeã do rei e combater o mal que está no castelo. A Celaena, ela não entende muito do que a Rainha Helaena tá falando e ela simplesmente vai embora. Em um dos seus passeios pelo castelo, a Celaena acaba encontrando e conhecendo uma princesa chamada Nehemia. Elas acabam se aproximando e virando amigas. A Nehemia é a princesa de um reino paralelo a Adarlan. Esse reino chama Willy, mais ou menos assim que se pronuncia. E diz que ela está ali na capital de Adarlan para aprender sobre a cultura, aprender sobre a língua, mas na realidade ela está ali meio como uma prisioneira, porque o rei de Adarlan, ele tá tentando de várias formas invadir o reino de Willy, e com a princesa Nehemia na casa dele fica muito mais fácil, né, fazer tipo uma moeda de troca com o rei daquele reino, com as pessoas daquele reino. As duas, elas ficam muito amigas, porém a Celaena, ela não fala a identidade verdadeira dela, ela continua no papel que
que ela tava assumindo, porém a Nehemia ela começa a desconfiar, porque a Celaena nunca pode ir nos bailes com ela, a Celaena nunca pode ficar sozinha com ela, então a Nehemia começa a desconfiar de algumas coisas. E, em paralelo a isso, a Celaena acaba descobrindo que em vários locais no castelo existem umas marcas, tipo umas runas, umas marcas estranhas no chão ou em alguns lugares assim no castelo. E também ela vê que sempre que um dos competidores aparece morto, ele tá rodeado dessas marcas. E aí ela começa a investigar, começa a fazer perguntas, começa a procurar livros sobre isso, e ela descobre que essas são marcas weird. E essas marcas, elas carregam um tipo de magia, assim. Elas são algum tipo de magia meio oculta. E aí a Celaena fica um pouco assim desconfiada, tipo, como que essas marcas estão aparecendo se a magia do reino, ela não existe mais? Então ela fica meio com essa pulga atrás da orelha sobre esse assunto. Em paralelo a tudo isso, esse é um ponto desse livro, né, que vai acontecendo muitas coisas diferentes ao mesmo tempo. Em paralelo a isso, Dorian, ele começa a se apaixonar, a se encantar pela Celaena. E a Celaena também por ele. Apesar de que a Celaena, ela tem um pouco de pé no chão e sabe que esse é um relacionamento complicado de acontecer, porque é um príncipe com uma assassina. E o Dorian, ele tá super encantado. E o Chaol, ele tá muito prestando atenção. Nessa parte, a gente meio que parece que ele também tá apaixonado por ela, só que ele não toma nenhuma ação a esse respeito. A Celaena, ela chega ao final da competição, né, que era algo que a gente já esperava. Só que no final da competição, antes do final, vai ter um brinde e o copo da Celaena, ele é envenenado. E aí, durante a luta final que ela tá fazendo com um competidor chamado Ken, ela fica meio tonta, ela começa a ter umas visões, assim, ela começa a ter umas alucinações, enquanto ele tá acabando com ela nessa disputa final. Só que a Helena, o espírito da Rainha Helena, aparece, ela espanta essas alucinações que a Celaena tá vendo, e aí a Celaena consegue derrubar o Ken, e ela é coroada como a campeã do rei. Porém, quando ela tá, tipo, quando as pessoas foram lá acudir ela, porque ela tava, tipo, desmaiada, perdendo muito sangue e tal, o Ken levanta e tenta apunhalar ela por trás. O Chaol vai lá e acaba matando o Ken nessa hora, porque ela já tinha sido coroada campeã do rei e o Ken ia atacar ela por trás, ela não tava vendo. Aí o Chaol acaba matando ele e o Chaol, ele fica meio em choque, porque depois a gente descobre que ele nunca tinha matado ninguém. Esse é um ponto que eu quero comentar depois. E aí ele fica meio em choque, aí levam a Celaena pro castelo, cuidam dela porque ela tava bem machucada e tal. E aí ela acaba descobrindo que, na realidade, as marcas Weird, elas não estavam sendo usadas pelo mal. Quem tava usando essas marcas, uma parte dessas marcas, pra falar a verdade, assim, pra explicar, umas partes estavam sendo usadas pelo mal, só que a gente não sabe por quem. E a outra parte, quem tava usando, era a Nehemia. A Nehemia acaba contando pra Celaena que ela sabe usar, ela sabe ler aquelas marcas, que é um tipo de magia, que em algumas partes do castelo ela tava escrevendo essas marcas por proteção. Tanto é que na disputa final da Celaena acaba aparecendo uma marca na testa dela que era proveniente da Nehemia. A Nehemia tava tentando ajudar ela, proteger ela. E aí a Celaena acaba contando quem ela é de verdade, acaba explicando pra Nehemia quem ela é de verdade. E aí o rei de Adarlan chama a Celaena pra meio que coroar, pra meio que firmar o acordo entre eles de que ela realmente vai ser a campeã do rei. E é assim que termina o primeiro livro, Trono de Vidro. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre Coroa da Meia-Noite. Essa história aqui começa com a Celaena sendo a campeã do rei. O rei entrega nomes pra ela de possíveis, de que na cabeça dele são pessoas que são traidoras do reino, pra ela eliminar. Só que
a Celaena, ela não consegue trabalhar para o rei de Adarlan. E ela... O que ela faz? Ela vai atrás dos nomes que o rei passa pra ela. Só que aí ela dá uma opção pra pessoa. Ela fala, olha, o rei me mandou aqui pra eu te matar. Só que ou você resolve todas as suas coisas e daqui uma semana você vai embora e eu forjo a sua morte e eu deixo você viver, ou realmente eu vou ter que te matar. E óbvio que as pessoas vão preferindo a opção de fugir, deixar tudo para trás. E aí a Celaena arruma corpos de pessoas que realmente morreram. Ela meio que dá uma desfigurada, tipo, nessas pessoas e entrega a cabeça pro rei, falando, olha, matei e tal. Aí o rei às vezes até fala, nossa, mas nem dá pra reconhecer. Aí ela meio que dá um migué e fala, mas é que ele lutou muito, tipo, não teve muito o que eu fazer. Eu tive que lutar muito com ele até conseguir acabar com ele e tal. Aí tá tudo dando muito certo, até que o rei dá o nome de Asher Finn pra Celaena e fala que ele tem que ser eliminado porque ele está fazendo conspirações contra o reino. Só que Asher Finn é uma pessoa que Celaena conhecia desde a infância. No passado dela, como a assassina mais famosa do reino, ela conhecia ele, tipo, era do círculo íntimo dela. Então, ela vai atrás dele pra conseguir informações. E aí ela pega e fala, olha, a gente se conhece e tal, só que aí o que acontece? A Kay pediu pra eu te matar, então eu tenho até o final do mês, eu falei pra ele que eu precisava de mais tempo, porque você é uma pessoa, tipo, super conhecida, super famosa aqui na cidade, eu precisava de mais tempo, então você tem até o final do mês pra você reunir todas as suas coisas e reunir informações sobre essa tal conspiração contra o rei. Então, eu vou te dar um mês pra você reunir as suas coisas, reunir os seus negócios e ir embora e eu fingir a sua morte. Além disso, eu quero informações sobre essa tal conspiração que tá rolando contra o reino. Eu quero saber o que tá acontecendo. E aí, ele conta pra ela que o rumor que está na cidade é que um grupo de pessoas de Terrassen, que é um reino que foi invadido, que foi exterminado pelo rei de Adarlan, algumas pessoas estão se reunindo para procurar a princesa perdida que chama Aelin Galantius. Aí a Celaena, ela fica um pouco, tipo, pasma com essa informação, porque o que todo mundo sabe é que a Celaena, ela é de Terrassen. Esse é o ódio que ela tem contra o rei de Adarlan, porque o rei de Adarlan acabou com a terra natal dela. Tipo assim, os pais dela, todo mundo foi morto e ela fugiu daquele local por causa das tropas e de tudo que o rei de Adarlan fez. Em paralelo a isso, a Celaena e o Chaol começam a ter um romance propriamente dito. A Celaena, ela acaba terminando tudo com Dorian, falando que, tipo, nunca ia dar certo, que ela já tinha essa noção, porque ele é um rei, ele é o futuro rei. E ela é uma assassina, isso nunca ia dar certo, o rei nunca ia permitir. Então eles se afastam, ficam meses afastados, até que ela e o Chaol, eles são muito próximos, eles se veem todos os dias. E aí eles começam a se aproximar, e aí ele já tinha os sentimentos por ela. E aí eles realmente começam um romance propriamente dito. E no dia do aniversário do Chaol, a Celaena acaba contando pra ele que ela não está matando as pessoas que o rei de Adarlan pediu e mandou pra ela. E aí ele fala, mano, você é louca, você vai ser morta. Ele vai descobrir, você vai ser morta, não sei o que, não sei o que lá. E ela fala, eu não consigo trabalhar por ele. Olha tudo que ele fez, ele acabou com aonde eu morava, não sei o que, não sei o que lá. E o que essas pessoas estão fazendo contra ele? O que essas pessoas estão fazendo que ele tem tanta gente assim pra precisar mandar eliminar? E aí ele faz uma declaração pra ela, falou assim, olha, quando você quiser, a gente junta tudo e a gente vai embora, eu largo tudo, eu largo minha posição e vou com você e a gente constrói uma vida lá na frente. E aí acontece um episódio em que o Chaol, ele é sequestrado. Sequestram o Chaol.
e deixam um bilhete pra Celaena, pra ela ir atrás, porque não vão fazer mal pro Chaol se ela for conversar com os sequestradores. Aí ela chega lá e ela chega com sangue nos olhos, porque ela é a assassina mais famosa do reino e não é à toa que ela tinha esse título, ela era conhecida assim. Ela chega com sangue nos olhos e vai acabando com quem ela vê pela frente lá no galpão que estão mantendo o Chaol preso. Até que uma das pessoas se revela pra ela e aí mostra que quem tá lá é o Asher Finn. E aí Aí ele tenta dar umas explicações e ele fala que ele precisava tirar ela lá do castelo por causa da Nehemia, não sei o quê. E aí ela fala assim, como assim por causa da Nehemia? E aí ela meio que dá um estralo, tipo, mano, a Nehemia tá sozinha hoje no castelo, não tem eu, não tem o Chaol, alguma coisa vai acontecer. E aí ela corre, ela sai correndo, ela deixa todo mundo pra trás, ela corre, ela sai correndo, ela chega no castelo, ela chega na porta do quarto da Nehemia, e quando ela entra, os guardas da Nehemia e a Nehemia foram todos assassinados. E a Celaena acaba descobrindo que o rei de Adarlan tinha pedido para o Chaol colocar mais guardas, porque tinha alguma coisa meio que espreitando, tinha alguma coisa ameaçando a vida da Nehemia, e o Chaol não contou isso pra Celaena. E a Celaena meio que culpa o Chaol por causa disso, porque ela falou que se ela soubesse, ela podia ter tentado ajudar a proteger a Nehemia e tal, e agora a Nehemia tá morta, ela não pode fazer nada. E aí meio que alguma coisa quebra dentro da Celaena, ela fica num luto profundo por causa disso, e ela não quer mais saber do Chaol, ela não quer mais ver o Chaol na frente dela. Em paralelo a isso, ela vai descobrindo mais coisas sobre as marcas Weird lá dentro do castelo, e ela vê que existe uma passagem secreta, tipo, dentro da biblioteca, que parecem várias celas, e essas celas estão, tipo, são de ferro, são super trancadas, e ela descobre que estão trancadas por marcas Weird. E aí a Nehemia tava ensinando essa linguagem das marcas Weird pra Celaena, e aí ela usa o pouco que ela tinha aprendido pra abrir umas celas, tudo, e ela vê que tem é tipo tudo muito estranho, tem uns bichos lá dentro, e ela usa as marcas Weird pra abrir um portal pra tentar falar com a Nehemia, com o espírito da Nehemia. Só que aí a Nehemia vem e fala pra ela em espírito, meu, nunca mais faz isso, você não sabe o que pode vir. Tipo, agora veio eu falar com você, mas pode vir outras coisas. E aí acaba saindo um monstro de dentro desse portal, que aí ela tem que lutar. Ela tem que lutar, e aí, junto com ela, aparece o Chaol e o Dorian pra lutar contra esse monstro, porque o Dorian, ele acaba descobrindo que ele tem magia nele, o que deixa ele, tipo, super impactado, porque não existe mais magia no reino, e ainda mais na linhagem dele, que o pai dele é totalmente contra magia, e aí o Dorian ter essa magia, ele fica, tipo, pasmo. E aí eles lutam, só que aí, quando eles estão lutando com esse bicho, com esse monstro que aparece, o monstro acaba fugindo pro portal, e a Celaena entra neste portal. Quando ela entra neste portal, ela acaba se transformando em feérica lá dentro, e o Chaol foi atrás dela e vê a transformação dela como feérica. Eles acabam, tipo, destruindo, combatendo esse mal, aí eles voltam. A Celaena descobre que o Asher Finn estava por trás de toda a armação para a morte da Nehemia, e ela vai atrás e mata o Asher Finn. Ela também vai atrás e mata a pessoa que assassinou a Nehemia, que era um dos competidores lá da competição do primeiro livro para ser o campeão do rei. Só que, tipo, ele não foi morto, ele só foi derrotado em uma das provas. Só que aí ela vai atrás dele e mata ele também. O Chaol faz todo um plano e põe esse plano na cabeça do rei, de que ele deveria mandar a Celaena para o Wendling para uma missão. E aí o rei acaba concordando e manda ela pra ir pra essa missão. Só que aí a Celaena fica puta, porque o Chaol fez toda essa armadilha por trás e não contou pra ela.
Só que na realidade, o que ele tava tentando era afastar a Celaena do rei. Então, tipo assim, como esse lugar, Endlin, pra onde mandaram a Celaena é bem longe, ela vai ter que ir de navio e tal. É um jeito de manter a Celaena longe das armações do rei, dos pedidos do rei, o que evita que o rei descubra que ela não tá matando as pessoas. Então esse era o pensamento do Chaol, só que o Chaol não falou pra ela em nenhum momento isso, e só falou pro rei, o rei aceitou e mandou ela. Aí ela parte pra essa coisa, só que na hora que ela foi viajar, o Chaol vem se despedir dela. E aí ele meio que vem, tipo, confrontar ela, tipo, você tem poder, você era feérica, não sei o quê. Aí ela falou assim, quando a magia foi embora, os meus poderes foram embora, também o quê. E aí ela, na despedida, fala uma data no ouvido do Chaol. E aí ela parte e vai lá pra terra lá de Waidlin. E aí o Chaol vai meio que pesquisar o que é essa data. E aí ele descobre que essa data foi quando o rei de Adarlan invadiu Terrassen, destruiu Terrassen e que matou a família real de Terrassen. E foi no mesmo dia que a princesa do reino de Terrassen, a herdeira do reino de Terrassen, desapareceu. Que muitas pessoas falam que ela foi morta, só que ela não foi. E é neste momento que o Chaol e nós descobrimos e temos a certeza de que Celaena Sardothien é, na realidade, Aelin Galantius. E assim termina Coroa da Meia-Noite. Bom, gente, esse foi o resumo dos principais acontecimentos de Trono de Vidro e Coroa da Meia-Noite. Eu gosto muito dessa série. Eu acho que realmente é uma obra-prima da escrita da Sarah J. Maas. Apesar de o que eu sempre falo, não é a minha série favorita. A minha série favorita é ACOTAR. Eu tenho um apego, assim, sentimental com ACOTAR. Eu amo muito. Mas, assim, é sem dúvida a escrita da Sarah J. Maas em Trono de Vidro, o desenvolvimento de personagem, o desenvolvimento de mundo, o crescimento, tipo, as horas mais calmas. E aí tem um pico de acontecimentos, a gente consegue ver com clareza todo esse desenvolvimento. Eu amo o que ela fez com a Celaena, principalmente em Trono de Vidro, que a gente vê ela meio que de uma forma, tipo, quase morta, quando ela tá em Dovier, pra como ela termina o livro voltando a ser a assassina do quanto ela foi famosa no passado, ela volta a ser essa personagem. Então a gente vê todo esse desenvolvimento, ela melhorando em questão de saúde, em força, em treinamento, ela tendo que lidar com sentimentos diversos. Então realmente o que a gente fala de desenvolvimento de personagem, a gente consegue ver que a Sarah J. Maas fez isso com a Celaena nesse livro. E tem muito mais história ainda por vir, né? O que me irrita um pouco nesses dois primeiros livros é o Dorian e o Chaol. Primeiro que assim, o Dorian, ele se apaixona pela Celaena, só que assim, cara, você é o príncipe, ela é uma assassina. A única coisa que ela quer é liberdade. Ela negociou com você para ter uma liberdade. Aonde você achou que este relacionamento ia dar certo? E aí, tipo, quando ela fala pra ele que não quer mais nada porque o relacionamento não vai dar certo, ele fica chorando pelos cantos, sendo que ele é o príncipe. Ele é o príncipe daquele lugar. Tipo assim, uma assassina, uma ex-condenada te deu o pé na bunda, você é o príncipe, mas você vai passar a história toda lamentando por ela. Entendeu? Sendo que tem uma corte, 1 milhão de pessoas que você pode conhecer. Então, tipo, isso me irrita um pouco. E outra coisa que eu acho que foi um pouco de erro da escrita da Sarah J. Maas, apesar de que eu não consigo nem criticar essa mulher, que eu acho ela incrível, foi a questão do Chaol ficar em depressão, ficar paralisado porque ele matou uma pessoa. Sendo que ele é o capitão da guarda real. Ele é o capitão do rei. Ele é responsável pela segurança do rei e do príncipe. Vocês acham mesmo que o rei de Adarlan, tão filha da puta quanto ele ele realmente ia escolher uma pessoa para o guarda real, o capitão da guarda real, que nunca tinha matado ninguém, que claramente que não tem experiência? Tipo assim, isso realmente não faz sentido na minha cabeça. Realmente, fica claro de que o Chaol tá só ali naquele posto porque ele é amigo de infância do Dorian.
Porque se não fosse isso, ele não estaria ali. Então, assim, tipo, isso é um ponto que realmente não faz sentido, que pra mim é um erro no caráter e no desenvolvimento do personagem do Cale. Tipo, porque realmente não faz sentido nenhum. Agora, assim, realmente não tenho o que falar sobre desenvolvimento de mundo, o desenvolvimento da parte mágica, porque ela trouxe um mistério nesse desenvolvimento da parte mágica. Assim, a gente vai descobrindo junto com a Selena o que é as marcas weird, o que uma coisa tá conectada com a outra. Aí a gente acaba descobrindo junto com o Cale quem é a Selena na realidade, quais os primeiros poderes, assim, que a Selena mostra. Então, assim, é uma história que vai envolvendo o leitor. Então, assim, gente, não tem como. Pra mim, esses 2 livros, e eu acredito que os outros também são 5 estrelas favoritado. O pessoal nas bookheads falam que Tog, que é como é conhecido o Trono de Vidro, por causa da abreviação do nome em inglês, é o ápice da escrita de Sarah J. Maas. De todos os livros da Sarah J. Maas que eu já li, não tem um que eu fale, nossa, eu não gostei. Nenhum que eu tenha classificado com menos de 4 estrelas. Mas, Trono de Vidro, realmente, a gente consegue ver a excelência. E assim, eu tô amando acompanhar essa história. Eu não lembro de muita coisa. Eu sabia que a Selena era a Elin. Eu sabia que tinha essa competição do primeiro livro, mas eu não sabia os detalhes, eu não sabia como isso ia desenrolando e eu não sei como vai desenrolando nos próximos livros. Eu sei que tem um personagem super importante que vai aparecer aí daqui a pouco, só que eu não lembro realmente dos detalhes. Como eu falei pra vocês, eu li em 2017 e muita coisa realmente eu não lembrava, então vai ser como tá lendo pela primeira vez. Realmente vai ser descobrindo e eu vou trazendo os próximos livros pra vocês. E aí, vocês gostaram de acompanhar esses 2 livros? Vão gostar de acompanhar essa história junto comigo? Comentem aí, vamos conversar. E não esqueçam, dê um like se você gostou, comente se você quer os próximos livros, se você quer que eu traga o resumo e a opinião sobre os próximos livros da série Trono de Vidro ou de outras séries também. Se vocês têm ideia de eu fazer esse tipo de vídeo com outras séries, também comentem. Vai ajudar super o canal. E foi isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês continuem acompanhando o canal Leitura Franca sempre. Um beijo e boa leitura!